culto. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, quem gosta de Bíblia vai ficar na live, hein? Tiago, essa mensagem é para você, viu, meu primo? Essa mensagem é para todos nós aí. Primeira Samuel, capítulo de número 17, verso é o de número 32. Essa mensagem aqui, que será curta, mas objetiva, é uma resposta de Deus para alguém. Eu vou repetir. Essa mensagem nessa noite é uma resposta de Deus para alguém. 1 Samuel capítulo 17, verso de número 32. Olha o que está escrito. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. O que me chama a atenção dentro desse texto é a atitude de Davi diante a uma guerra, diante a uma situação que estava acontecendo no meio do povo de Israel. O contexto aqui fala que o povo de Israel estava em guerra, em peleja. Há 40 dias, um gigante, um homem que era fortemente preparado para a guerra, para a batalha, estava ameaçando o povo de Deus. E esse negócio de ameaça é algo muito sério na Bíblia. Porque, dependendo da ameaça, isso mexe com a gente. Isso mexe com a nossa estrutura. Porém, quando recebemos tais ameaças, nós precisamos reagir contra ela. Reagir da forma correta. Por exemplo, o rei Josafá, quando ele recebeu a ameaça de 3 exércitos que estavam se reunindo para pelejar contra ele, a Bíblia diz que Josafá temeu. Só que em meio àquelas ameaças que foi lançada para ele por intermédio de cartas, Josafá tomou um posicionamento. Qual foi o posicionamento de Josafá? Ele reuniu todo o povo. Meu amigo Luciano, lá de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Deus abençoe você, meu amigo. Chegou atrasado, mas já está recebendo a bênção. Deus abençoe. Josafá, ele se posicionou, ele reuniu o povo, Bárbara, e ele convocou todo mundo para orar, para jejuar. Não foi só ele que orou. Não foi só ele que jejuou. As mulheres também oraram e jejuaram. E as crianças também. E a Bíblia diz que quando eles começaram a jejuar, a orar, a buscar, o Espírito Santo de Deus desceu na tenda da congregação sobre a vida de um jovem chamado Geaziel. E o mesmo abriu a boca, sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus, dizendo:
ó rei Josafá, não temais. E vós, moradores de Jerusalém e de Judá, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa. Glória a Deus. A peleja é de Deus. O que Deus já está dizendo aqui para nós? Que quando nós tomamos um posicionamento diante das ameaças que nós recebemos, em orar a Deus, em buscar a Deus, o Senhor é aquele que peleja as nossas batalhas. Tem gente que no meio das ameaças que sofrem, eles se desesperam a ponto de perder a visão espiritual, a ponto de perder o equilíbrio. E o Senhor está dizendo para alguém aqui nessa live, em meio a essas ameaças que sobrevêm sobre a sua vida, a tua atitude precisa ser essa: entra dentro do teu quarto, fecha a porta, ora ao Pai em secreto, e o Pai que te vê e ouve em secreto, Ele vai te recompensar, te responder e mudar a tua história, a tua situação. O que Deus está dizendo é o seguinte: não permita que essas ameaças venham ofuscar a tua visão daquilo que Deus tem para você. A atitude de Josafá foi buscar a Deus. Estou falando sobre ameaça. Então a ameaça, ela mexe com a gente. Só que a gente precisa tomar um posicionamento, meu amigo Soninho. A gente precisa tomar um posicionamento que agrade a Deus, tio Adilson. Nós precisamos reagir, meu amigo Anderson, diante dessa situação, Tiago. Precisamos tomar um posicionamento que agrade a Deus. E a ordem é avançar. Avançar para onde? Para a oração, para o jejum. Buscar a face de Deus e não recuar. Não ficar com medo, não ficar assustado. E diante dessa mensagem aqui, eu vou trazer algumas lições extraordinárias que o Espírito Santo de Deus falou comigo, e eu vou aplicar para você nessa noite, e você vai colocar em prática. E você vai cantar o hino da vitória e vai dizer: realmente Deus é fiel, realmente Deus é poderoso. O que está acontecendo aqui, Bárbara? O gigante Golias está 40 dias humilhando o povo de Deus. E olha só que ameaça. Ele reúne ali no vale, chamado Vale do Carvalho, aonde ele está no meio daquele vale, gritando para o rei Saul: dá um homem para pelejar contra mim. Dá um homem para pelejar. E quem vencer vai receber recompensas. E também, se eu perder, eu filisteu, eu gigante perder, todos os meus servos serão vossos servos. Ou vice-versa. Agora, olha a questão aqui, pastor Josué. Estou falando da ameaça, estou falando do psicológico. O psicológico do rei Saul estava tão afetado, como também todo o povo estava tão afetado, que eles desacreditaram no poder que Deus possuía. Que Deus era maior do que aquelas ameaças, que Deus era maior do que aquele gigante, que Deus era maior do que o exército filisteu, que Deus era maior. Mas por quê? Porque eles já tinham perdido a visão espiritual. Eles já tinham saído daquilo que era propósito de Deus. E quando eu saio daquilo que é propósito de Deus, certamente o meu pensamento será de fracasso, de derrotado. Só que, no meio daquela situação, está vindo um moço, Davi, que, a mandado do seu pai Jessé, estava indo para a guerra para levar queijo e trazer notícia dos seus irmãos ao seu pai. E quando ele vê aquela cena, o gigante gritando, humilhando, ele falou: quem é esse incircunciso filisteu para humilhar o exército do Deus vivo? Olha o que Davi vai dizer. Davi não vai chamar
Golias de gigante. Ele vai olhar aquele gigante, aquele Golias com um olhar diferente. Ele vai dizer: esse homem é um incircunciso filisteu. Tá entendendo? Quando eu acredito no Deus que eu sirvo, eu olho para o problema e eu não vejo um problema. Eu vejo algo que vai me aproximar mais de Deus, para que eu possa alcançar um patamar ainda maior perante Deus e alcançar aquilo que Deus tem para mim. Porque o gigante ali foi levantado para Deus honrar Davi. Este problema que instalou na tua casa não é para a tua vergonha, não é para o teu fracasso. É justamente para você tomar um posicionamento totalmente diferente e através dessa situação você sair mais do que vencedor. Você precisa ter essa visão espiritual. Você precisa entender e não permitir que Satanás entre no seu psicológico. Porque o que estava acontecendo aqui era uma guerra dentro do psicológico do rei Saul e de toda a nação de Israel. O gigante Golias estava 40 dias humilhando o povo, vencendo o povo somente na voz. Porque dentro desse período, Bárbara, você não vai ver gigante Golias aqui, esse filisteu, matando um dos israelitas. Você não vai ver aqui esse gigante batendo em um dos israelitas. Ele só com um grito vai trazer pavoro ao coração dos israelitas. Só que agora está vindo alguém que tem coragem, que tem uma visão. Agora está vindo alguém que é ungido. E a Bíblia diz que quando Davi viu aquilo, Kelly, Davi olhou e disse: não, Deus fez uma promessa na minha vida. E não vai ser esse gigante que vai ofuscar as promessas de Deus na minha vida. Não vai ser esse problema que vai arrancar aquilo que Deus tem para mim. Glória a Deus. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez, Karen? A Bíblia diz que Davi olhou e falou assim: o que está acontecendo aí? Aí falou: rapaz, nós estamos em guerra. Olha que coisa incrível. Porque Davi pergunta assim: o que o rei vai dar de recompensa para alguém se ferir esse gigante? Aí alguém olha para Davi e fala assim: rapaz, você nem sabe. Vai dar a filha dele em casamento. Esse homem que ferir esse gigante aí vai ficar isento de imposto. Ele e toda a sua família. Agora, olha que privilégio, olha que recompensa maravilhosa. Ia casar com a filha do rei, ia morar no palácio, ia ficar isento de poder pagar impostos, só que a visão deles estava tão fechada que eles não estavam olhando para a recompensa. Eles estavam olhando para o problema. E sabe o que acontece, pastor Urbano? É que muitas das vezes a nossa visão não está na recompensa. A nossa visão está no problema. O inimigo, ele toca no seu psicológico justamente para você não olhar para a recompensa. Para você olhar para o problema. E na verdade, eu preciso ser bem realista aqui. Se nós focarmos no problema, meu amigo Luciano, lá de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, se nós olhar para o problema e focar o problema, Cleia, nós vamos parar. Nós vamos desistir. Nós iremos desanimar. Agora, o que a gente precisa fazer? Para onde nós precisamos olhar? Para a recompensa. Jesus disse assim, bem-aventurado aquele que vai até o fim.
Daniel, no seu capítulo 12, versículo 12, ele vai dizer: tu, porém, vai até o fim. Meu Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Venho sem demora, guarda o que tem para que ninguém roube a tua coroa, porque no fim tem recompensa. É verdade, Deus. No fim Aleluia. tem a recompensa. Vou repetir isso daqui. No fim, você vai desfrutar das recompensas. Agora a pergunta que eu faço para você é: aonde é que está a tua visão? Na recompensa ou nos problemas? A visão de todo o povo aqui estava no problema, que era o gigante. Agora a visão de Davi não está no problema. A visão de Davi está na recompensa. Ele falou: o quê? Vai casar com a filha do rei? Detalhe, Davi aqui era um zero à esquerda. Porque Davi, nascer como Davi nasceu, era visto como uma maldição em Israel. Porque Davi era filho de uma judia. Davi, por ele ser filho de uma judia, ele exercia o cargo inferior da casa, que era cuidar de rebanho, de ovelhas. Então, Davi, também a Bíblia diz que ele era ruivo. O seu rosto era salpicado de sarda. Isso para Israel era uma maldição. Agora ele vê aquela situação, ele vê uma oportunidade para receber recompensa. Estou sentindo Jesus aqui. Deus está dizendo para alguém: olha, até hoje você foi humilhado. Até hoje você foi maltratado, desprezado. Mas o Senhor está dizendo: quer que a tua situação mude hoje? Olhe para a recompensa. Pare de se colocar no papel de vítima. Olhe para esse problema e diz: o problema existe, mas o meu alvo não é o problema, é a recompensa. Eita glória, como eu sinto Jesus aqui nessa live. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite. Eu estou batendo nessa tecla porque Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Deus está dizendo aqui claramente: enquanto você estiver focado no problema, você nunca vai sair do quadrado. Enquanto você estiver focado nessa situação, você nunca vai conseguir êxito em sua vida. O apóstolo Paulo disse assim: deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo. Ele está dizendo: eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu tenho um projeto. Eu não posso ficar me lamentando pelo leite que derramou. Eu preciso tomar um posicionamento e entender que o problema existe e é necessário que o problema esteja instalado. Mas a minha visão está além do problema. A minha visão está na recompensa que eu vou receber se eu vencer este problema. Davi olhou e disse: o quê? E vocês, ninguém aqui pelejou contra ele? Não. Porque o psicológico estava atingido. E quando o inimigo toca no psicológico, Bárbara, a pessoa até canta bem. Mas o inimigo tocou no psicológico, você olha e diz: eu não canto bem. Deus te usa tremendamente. Mas quando o seu psicológico é abalado por Satanás, palavras negativas, e você permite isso entrar, você trava. Você fica olhando e dizendo: não tem jeito. Mas a tua atitude nesta noite precisa ser a mesma de Davi. Davi chegou para Saul e diz: olha, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse incircunciso filisteu. O teu servo vai pelejar contra ele. Agora entenda um negócio aqui. Quando você tomar um posicionamento e olhar para a recompensa e não para os problemas, alguém vai querer te parar.
Alguém vai dizer para você que você tá louco. Alguém vai dizer para você que você tá com parafuso a menos. Alguém vai olhar para você e dizer assim: rapaz, para com isso. Foi o que falaram com Davi, Luciano, Tiago. Deus está dizendo para nós aqui nesta noite, porque a palavra é para mim também. Deus está dizendo assim: olha, é normal alguém tentar parar aqueles que está olhando para a recompensa. É normal alguém se levantar contra, alguém tentar parar aqueles que estão olhando para a recompensa. Você não consegue entender o porquê que alguém está tentando te parar, usado por inimigos para tentar roubar aquilo que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque o seu olhar, sua visão está na recompensa. Glória a Deus. Só que o que muita gente não sabe, e nem Satanás, é que você tem experiências com Deus. Muita glória. Eu vou repetir isso daqui, isso é muito sério. Você tem experiência com Deus. Davi teve experiência com Deus. Quando a Rosângela entrou, Pai do Senhor, quando Davi falou aquelas palavras para Saul, ele falou assim: tu és moço, tu não vai pelejar contra ele, tu vai morrer. Agora ele é homem de guerra desde a sua juventude. Sabe por que Saul falou isso? Porque não sabia que Davi tinha experiência. Só que o problema é que Davi não falava para ninguém. Davi vivia as experiências. Porque até para falar precisa ter o tempo certo, o momento certo. Sabe o que aconteceu? Davi olhou para Saul e disse: o teu servo, quando estava apacentando as ovelhas do meu pai, veio um leão, pegou uma das ovelhinhas. Sabe o que eu fiz? Peguei lá o leão, traguei ele pela boca, matei o leão e salvei a ovelha. Não bastava isso, Saul. Veio o urso, pegou uma das ovelhas. Sabe o que eu fiz? Peguei o urso, matei o urso, mas eu livrei a ovelha. Da mesma forma, olha o que Davi vai dizer: da mesma forma que eu fiz com o urso, que eu fiz com o leão, eu vou fazer com esse gigante. Eu vou fazer com esse filisteu. Sabe que Saul fez? Já que você quer ir, então vai. Pegou as vestes dele, colocou em Davi e diz: vai. E Davi tentando ir, mas não conseguiu. Por quê? Primeiro, Davi era moço. Não tinha um físico como seus irmãos. Não era forte. Davi não tinha experiência de guerra. Aliás, ele não fazia parte do grupo de guerreiros do seu pai. Ele ficava em casa. Quando ele recebe aquilo e ele tenta andar, ele não consegue, porque pesou. Aí tem pregador que fala: Davi era espiritual e arma carnal não serve no crente espiritual. Eu já preguei muito isso, mas eu tenho outra linha de raciocínio. Deus queria dar a vitória para Davi sem as vestes do rei Saul. Porque certamente se Davi tivesse ido para a guerra com as vestes do rei Saul, ele poderia ter vencido. E alguém falou: mas já só venceu por causa que estava armado. Só venceu porque estava com a roupa do rei. E como Deus não divide sua glória com ninguém, Deus falou: Davi, vai com as ferramentas que eu te dei. Você sabia que você tem ferramentas que Deus te entregou? E muitas das vezes você quer enterrar.
E Deus está dizendo, eu vou te dar vitória com as ferramentas que eu já te entreguei. Não é com a ferramenta de ninguém. Não é com ferramentas emprestadas. É com as ferramentas que eu te entreguei. Aleluias. Eu estou pregando nesta noite aqui, Bárbara, e eu estou sentindo a graça de Deus. E Deus está dizendo assim, tem gente que já enterrou as suas ferramentas. Tem gente que quer utilizar ferramentas emprestadas dos outros. Não prega fulano. Não canta fulano. Não, mas deixa eu quietinho. Deus está dizendo, usa as ferramentas que eu entreguei para você. Porque as ferramentas que eu entreguei para você é para você utilizar para vencer o gigante. Davi, então, ele olha para Saul e disse, não dá, deixa que eu vou do jeito que eu estou. Ele desceu no ribeiro e ele pega 5 pedras. Eu falo que essas 5 pedras representam os 5 nomes de Deus. Maravilhoso, Aleluia. Conselheiro, Deus Glória a forte, Deus. Pai da eternidade e Príncipe da paz. Glória a Deus. Ele pega 5 pedras, sua funda, e ele vai. Quando ele chega no Vale do Carvalho, ali naquele vale, o povo filisteu lá em cima, de um lado, o povo Israel do outro lado, Davi e o gigante no meio do vale. Aí a humilhação começou. O gigante começou a humilhar Davi, e Davi quieto. O gigante humilhando Davi, e Davi quieto. De repente, quando Davi abre a boca, ele fala assim, gigante, tu vem contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti, é no nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Sabe o que o gigante estava tentando fazer ali, falando aquelas palavras? Mexer no psicológico de Davi. Verdade, Deus. E eu quero dizer para você nessa noite, não permita que o inimigo toque no seu psicológico. Porque uma vez que o inimigo tocar no seu psicológico, acabou. Ele vai vencer a guerra. Quando Davi está ouvindo aquelas palavras, ele diz, opa, você pode tentar me amedrontar com palavras, mas eu não permito. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. E eu vou pelejar com você é no nome do Senhor. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Glória a Deus. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. E eu caminho para o final. Glória a A Deus. Bíblia diz que Davi pegou a pedra no estilingue, na funda, e começou a rodar. E conforme Davi ia rodando, o gigante fica, acredito, pensando, falando assim, o que está acontecendo que esse louco está rodando? Aleluia. Porque tem gente que está vendo você rodando, dando glória, louvando, na prova, Glória e alguém a está Deus. dizendo, mas tá doido mesmo. Tá com parafuso, aí virou crente, virou, agora pronto. Mas ele não sabe que você está rodando a funda, está rodando a pedra. Verdade. Glória a Deus. Aquele soldado filisteu, o gigante Golias, ele era fortemente preparado. Estava armado até os dentes. A história diz que o único lugar, única brecha que tinha na armadura daquele gigante Glória a Deus. era na testa. Verdade. Quando Davi solta a pedra, Aleluia. eu imagino Deus pegando aquela pedrona com a mão e dizendo, deixa comigo que agora eu vou guiar. Deixa comigo e pá, na testa do gigante. Sabe o que aconteceu? O gigante caiu. E quando o gigante caiu, Davi pegou a própria espada do gigante, cortou o pescoço, levantou como troféu, e todos Da glória. teve que declarar que só existe um Aleluia. Deus verdadeiro, Verdade. que era o Deus de Israel. Eu finalizo nessa noite essa mensagem dizendo para você, qual será a sua atitude mediante a ameaça? Você tem duas alternativas. A alternativa é parar. A outra alternativa é prosseguir. Você lembra quando Deus falou para Gideão, Bárbara?
reúne o povo, que eu vou dar vitória contra os medianitas. Foi um exército de 32 mil homens, soldados. Só que Deus olhou para Gideão e falou: rapaz, tem muita gente aí. Se eu der vitória para essa quantidade de pessoas, de soldados que você levantou, vão dizer que foi a força do seu braço. Agora, diga para esse povo aí, quem é covarde, medrosos, que voltem. Voltou uma galera. Um grupo grande. Mas ainda ficou um exército ainda poderoso. Um número bom. Aquele Gideão olhou e falou: Deus vai dar vitória com esse grupo que tem aqui. Tem muita gente. Deus olhou para Gideão e falou assim: Gideão, tem muita gente. Manda esse povo beber água. Aquele que beber a água como bebe um cão, separa. Mas aquele que levar a água até a sua boca, separa. Foi um grupo de 300 que pegou a água com a mão e levou até a sua boca e ficou atento. Deus está dizendo: eu estou selecionando nessa noite os corajosos. E os corajosos são aqueles que não deixam ser abalado dentro do seu psicológico. Não permite que as circunstâncias da vida venham a ofuscar a sua visão e aquilo que Deus projetou na vida dele. Aqueles 300 foi um grupo de soldados que Deus deu vitória. Aliás, eles não precisaram nem pelejar, porque os próprios inimigos mataram um ao outro. Deixa eu interagir com você. Dá lugar, pô. Irmãos, eu não sou pregadora, não me chamem para pregar, tá? É porque eu gosto muito da palavra do Senhor e meu esposo pregando aqui e Deus me passando nos mantos e eu vou entrega tudo, interagir com os irmãos. Foi Deus que fez a promessa, assim como o Davi, como o Gideão. Vamos lá para Gideão que está mais recente. Eu falo, você completa. Deus, ele fez uma promessa com Gideão. Onde Gideão estava? No lagar. No lagar. Quem foi que fez a promessa para Gideão que o povo ia vencer? O Senhor. O Senhor. Então, quem foi que Deus usou para poder vencer a guerra? Usou quantos para poder vencer a guerra? 300. Então, o mesmo Deus que dá o decreto, fala que você vai vencer, você não precisa fazer nada, só precisa orar e confiar, porque o Senhor, Ele que vai vencer a guerra por você, porque o Deus que promete é o Deus que cumpre. Não adianta você querer dar um jeitinho, você querer falar que, Senhor, vou dar um jeitinho assim como H e Sara fez. Né? Sara, ela ouviu a promessa que o Senhor ia fazer, que ia dar um filho, mas ela quis se antecipar. Ela se antecipou e pediu para sua serva deitar, né, com Abraão. Eita! Mas o que acontece? O Senhor, ele fez a promessa, foi para Sara, não foi para H, mas ela recebeu a vitória porque ela foi obediente, ela foi serva e ela obedeceu. Mas a promessa era para Sara e para Abraão. Mas mesmo que a gente tenha que dar um jeitinho ali, tenta dar um jeitinho, mas o Senhor fala nessa noite: não precisa dar jeito nenhum, porque se eu fiz a promessa, você vai chegar até o fim. Assim como Davi, Deus tinha feito a promessa do que para ele? Que ele ia ser o quê? Rei. Ele ia ser rei. Ele tinha alguma possibilidade de ser rei? Nunca. Mas o Senhor, ele deu as ferramentas para ele. Ele ungiu e ele falou assim: no meu tempo, né, eu vou cumprir a promessa. E enquanto isso, o tempo foi passando, o Senhor, ele foi preparando. Às vezes Davi, se ele não tivesse enfrentado o leão, não tivesse enfrentado o urso, talvez ele não conseguiria ter força, ter guerra, né, ter garra o suficiente e fé para saber que Deus era com ele. E Deus, ele permitiu essa oportunidade dele poder enfrentar o leão e enfrentar o urso,
para quando o gigante maior chegasse, ele não visse só simplesmente o gigante, mas ele visse a possibilidade, porque ele lembrou, no meu consentimento, eu imagino que ele lembrou essa minha oportunidade que eu tenho de chegar onde o Senhor ele me fez a promessa. E o Senhor, ele abençoou, porque ele confiou no Senhor, ele confiou no que o Senhor falou. E ele viu aquele gigante como uma oportunidade para poder vencer e poder alcançar aquilo que o Senhor, ele preparou. Mas, para ele chegar a esse nível, o Senhor preparou o gigante para ele derrubar. Assim é nas nossas vidas. Às vezes nós estamos passando por uma dificuldade tão terrível que nós pensamos assim, nossa Senhor, eu não vou conseguir. Mas nós temos que pensar como Davi. Essa é a oportunidade que o Senhor me deu para alcançar a vitória que ele me prometeu. Tá, glória. Muito forte. O interessante é que Davi, ele, depois daquilo ali, ele passou a ser um grande guerreiro. Verdade. Nada ele mais... teve muitas experiências de guerra. Nada mais parava, né? Agora, porque ele confiava que o Senhor estava com ele. Agora, algo interessante, né? Davi matou o gigante com as suas mãos. E quando Davi não conseguiu matar mais, o próprio Deus usou alguém para livrar. Por exemplo, aquele gigante que Davi estava matando ali tinha filhos. Sim. E aqueles filhos, vendo a morte do seu pai, falou: um dia eu vou vingar a morte do meu pai. Sim. E a Bíblia diz que teve um episódio que Davi estava cansado, já velho da batalha. Meu Deus. Quando de repente um dos filhos do gigante viu que Davi estava descansando. E ele falou assim: agora eu vou vingar a morte do meu pai. Eu vou matar ele. E quando aquele gigante, que era um dos filhos de Golias, foi para matar Davi, lá de cima da colina, das montanhas, Abisai viu aquela cena de longe. Porque quando você não conseguir guerrear, Deus ele vem do alto para guerrear por você. Abisai veio do alto. E ele saiu, pulou no meio de Davi e o gigante. Davi, naquele momento, ficou assustado. Falou: o que está acontecendo? O gigante ia matar Davi sem Davi ver. Mas naquele momento, quando Abisai ele cai ali, ele pega a própria espada e mata o gigante. Mas é engraçado, né? Que o mesmo Deus que ele fez a promessa, ele fez Davi chegar nessa promessa, ele fez Davi alcançar essa promessa, é o mesmo Deus que dá a sustentabilidade para Davi continuar com a promessa. Tá inspirada hoje, Terra Manto. Ô, glória. É forte. Muito forte. Meu amigo Paulo, Deus abençoe. Deus ele sustenta, né? Ele dá estrutura. Porque que adianta? Às vezes a promessa não chegou porque a gente não estamos preparados. Não estamos preparados e não é o momento. Porque quando o Senhor chega na hora certa e Ele faz acontecer a promessa na nossa vida, Ele não simplesmente dá a promessa aqui e vai abençoar outro, não. Ele te dá a promessa, te dá a condição e Ele, as mãos onipotentes dele está sempre, né, abaixo de nós, a nossa promessa, para que essa promessa venha permanecer até o fim. Porque quando o Senhor ele promete, Ele cumpre. Ele cumpre. Deus e é quando Deus. Ele dá e pronto, acabou. É seu e ninguém toma. Não é à toa que Davi é considerado na Bíblia, o próprio Deus falou que ele seria segundo o coração de Deus. O que é segundo o coração de Deus? É ter os mesmos pensamentos, o mesmo propósito, a mesma visão. Davi errou. Teve um momento na vida de Davi que Davi errou, por ser humano, por ser homem, falho. Mas ele reconheceu seus erros, ele se humilhou, né? Então, amados irmãos, eu tenho essa palavra de Deus para você. Não permita que Satanás diga para você que você não vai vencer. Olhe para este problema, mas olhe para a recompensa. O problema existe, mas olhe com os seus olhos espirituais. Amém? Essa é a mensagem que eu tenho para deixar para a igreja. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus falou com você.